Seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero falar com você sobre uma coisa muito importante. Eu quero usar um pouco de linguagem mais amena para falar isso, um pouco mais, digamos assim, uma brincadeira, né? Mas falar de um troço sério, né? Simplesmente porque alguns têm certo receio quanto a isso, ficam ofendidos com isso, né? Então eu vou perguntar para você se crente pode encher o chifre de cachaça. Será que crente pode encher o chifre de cachaça? Ou de vinho, né? Porque tem muito crente já querendo tomar vinho, defendendo o uso de vinho e coisas afins, né? E será que isso é adequado para um cristão? Será que tem problema? Alguns dizem que não tem problema nenhum, que a Bíblia não proíbe, que não sei o quê, que vinho alcoólico não é problema nenhum. Será que é isso mesmo? O que será encher o chifre de cachaça? Tem outra palavra ainda que usam, não botei no título do vídeo, porque algumas pessoas pensam que é um palavrão. Antigamente as pessoas diziam que fulano encheu os cornos de cachaça. O que é isso, né? Vamos entender que para ver que não é um palavrão. Primeiro, sobre chifres e cornos. Você precisa entender o que é um chifre e o que é um corno, né? Um chifre é uma protuberância que sai da cabeça de um animal, mas que não faz parte do crânio daquele animal, né? Para dar um exemplo para você. Você tem lá o veado, né? Ou o Bambi, digamos assim, né? O veado, ele, ele tem chifres, tem galhadas, mas aquelas galhadas caem de sua cabeça quando ele luta com outro animal para se defender ou para lutar pela fêmea, coisas assim. Aquilo cai e nasce de novo. Não faz mal nenhum aquele animal, quer dizer, faz o mal que ele perde um pouco da defesa, mas aquilo nasce de novo e ele né, cresce novamente sobre o crânio. Aquilo não está vinculado ao crânio do animal, então pode cair que não vai fazer mal nenhum. Esses são os chifres, né? Então chifres são protuberâncias em alguns animais que caem. O veado é um animal que tem chifres, né? Outro tipo de protuberância nos crânios dos animais são os cornos. Tem diferença disso. Isso eu aprendi lá no Mato Grosso, né? Quando fui lá no Pantanal uma vez. Aí me falaram isso, deram essa explicação, né? E os cornos são protuberâncias que fazem parte do crânio. Por exemplo, o boi, né, a vaca, eles têm cornos, eles não têm chifres. Porque essas protuberâncias estão ligadas ao crânio do animal. Tanto é que, ao contrário do veado, que perde um chifre, nasce outro, se um boi, ou um touro, ou uma vaca tiver o chifre quebrado, ela morre, porque por dentro do chifre corre sangue, né? E além de correr sangue, ela pode sangrar até a morte, além de pegar doenças. Por quê? E vai pegar uma doença exatamente na cabeça, que é o lugar pior, né? De onde vai para o corpo todo. Então, como você pode ver, cornos são diferentes de chifres, né? Isso mostra que nós temos uma compreensão tanto quanto estranha das coisas, né? Não por ignorância, digamos assim, mas porque nós vivemos na cidade. E como nós vivemos na cidade, acabamos tendo uma noção de coisas da cidade, não entendemos dessas coisas do campo. Mas eu quero mostrar uma coisa para você. Ó, nós vemos aqui cornos e chifres na Bíblia, né? Lá em Apocalipse, né, que está a revelação, porque eu copiei de uma Bíblia que é em inglês, né? É, então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Bom, se você seguir esse texto, for seguindo ele, você vai ver que uma cabeça é ferida, né? E no que ela é ferida? No seu poder. No seu poder. O chifre é um símbolo de poder. Ora, se fosse só um chifre, né? Essa cabeça seria ferida, perdeu um chifre, mas o chifre nasce de novo. As pessoas antigamente, desse tempo, sabiam a diferença entre um corno e um chifre. Certo? Sabia a diferença das coisas. Então, se fosse chifre, ela saberia que não ia se admirar de nada. Mas o que acontece na história, depois do Apocalipse, é que essa besta se renova, mesmo tendo aquele ferimento de morte, que provavelmente foi no seu chifre, que era o símbolo do poder dela, né? Isso nos mostra que a tradução correta aqui é corno, como era nas Bíblias antigas.
As Bíblias antigas não dizem que a besta tinha 10 chifres, mas que tinha 10 cornos. Claro que isso aqui é uma coisa que vem do nosso próprio entendimento como homens da cidade. E talvez, claro que a pessoa que traduziu isso aqui não estava mal intencionada, mas ela pode ter sido levada pelo seu entendimento de que corno é um palavrão e não uma palavra específica para um tipo de protuberância na cabeça dos animais, né? Aí embaixo você vai ver o mesmo texto na versão Reina e Valera em espanhol, né? Que ainda traz lá, ó, a palavra cornos, né? Você pode ver aqui, e eu não vou falar um espanhol aqui macarrônico, tá? E eu me parei sobre a arena del mar e vi uma bestia subir del mar que tinha 7 cabeças e 10 cuernos. E sobre os seus cornos 10 diademas, e sobre as cabeças dela nombre de blasfêmia. Ou seja, ela tinha cornos. E aqui está o termo correto. Seria interessante até que as sociedades bíblicas, quem edita Bíblias, observasse isso. Que esse termo não está adequado, chifres, né? Então, só para você ver que termos corretos fazem diferença. Mas por que eu disse isso? Né? Por que eu vou falar de chifres? Né? Eu falei isso para ser um negócio mais agradável. Tanto é que eu estou trazendo um chifre para você aqui. Ó. Esse aqui é um chifre, é um utensílio feito de chifre. Tá? Isso aqui é um chifre de tereré. Né? Tereré é o quê? É o chimarrão do pessoal lá de Bonito, né? Mato Grosso do Sul. Né? Isso aqui tem uma bomba tá parecida com a do chimarrão, tá vendo? Só que ela é menor e mais fina, né? E eles tomam, a cuia é em chifre, não é uma cuia como a dos gaúchos, né? Uma cuia diferente, ela é feita de chifre. E além disso, o mate que entra aqui é um mate mais fino, né? E além de ser um mate mais fino, ela também é feito com água gelada e não com água quente. Então você vê que existem utensílios feitos de chifre. Um outro utensílio feito de chifre que tinha lá, que eu não comprei, porque era muito caro, não tinha necessidade, eu só queria um souvenir, né? Então o utensílio era um chifre que era um cantil. O cantil era o seguinte, ele é dessa forma assim, né? Aqui, até aqui a parte de baixo é fechada, e aqui bota-se água, né? Aqui corta-se essa parte do chifre e ela inverte e vira uma rolha. Aí o que acontece? Esse cantil que eu estou te falando, que não tem aqui, isso aqui é só para você ver um chifre, né? Esse cantil ele é para beber água. Mas, segundo me relataram lá, alguns vaqueiros, né, para gazetear um pouco, né, eles enchiam os chifres, ou seja, esses cornos, que é o nome correto, ele é oco aqui, mas ele não é assim naturalmente, ele é cavado, tá? Ele é feito um processo para cavá-lo. Enchiam os cornos de cachaça, iam pro pasto, né, cuidar dos rebanhos, e aí o fazendeiro, quando olhava de longe, via ele bebendo cachaça no cantil. E ele imaginava, coitado, tá trabalhando nesse sol todo e tá precisando beber água, vou trazer mais água para ele. Mas quando na verdade o cara estava bebendo cachaça. Então dizer que encheu os cornos de cachaça, ou os chifres de cachaça, lembra o termo certo é cornos, né? Significava colocar cachaça no cantil do vaqueiro, né? Então o vaqueiro fazia isso, era uma forma de gazetear o trabalho, né? Então nós vemos aqui que não tem nada a ver, não é nenhum palavrão você falar em cornos e chifres. E mais você vê que isso já é uma coisa que está na nossa cultura, né? Na nossa cultura de uma forma assim, digamos, quase que folclórica mesmo, bem folclórica, né? Às vezes nós aqui no Rio de Janeiro pensamos que cornos é uma palavra ofensiva e tal, porque não conhecemos exatamente a sua aplicação na roça, né? No vaqueiro, que aqui não tem essas coisas, né? De modo geral. Tem alguns lugares que tem gado sim, mas não é a maior parte do Rio de Janeiro, né? Bom, vamos lá. Temos ainda outros utensílios de chifre. Pode fazer pente de chifre, né? Pode fazer um berrante. Eu tenho um berrante também, mas eu não vou mostrar aqui para você. Também comprei nesse lugar. Berrante tem até uma coisa curiosa, né? O berrante, ele tem um tamanho adequado para ser um berrante, né? E você pode encontrar um berrante até barato, né? O berrante é aquele que tem um som encorpado e grosso, né? Se você pegar um berrante desses que é montado com vários chifres, né? E soprar e o som for fino, ele não é chamado de berrante, é chamado de corneta, se não me engano. Corneta.
eu comprei o meu, né? É um berrante mesmo, porque ele tem um som adequado, embora seja feito como uma corneta, né? Outra coisa que é feita é a cuia de tererê, que eu acabei de te mostrar aqui, né? E o corno do vaqueiro, que é o cantil, né? Então aqui já falei que encher os cornos de cachaça significa originalmente, né, sem outra conotação, encher vários cantis de vaqueiro com cachaça. É isso que significa, certo? Mas agora, alguns crentes querem ser cachaceiros, querem encher os cornos de cachaça, ou seja, os seus cantis de cachaça, né? Quem são esses crentes? São alguns que são moderninhos, acham que tudo tem que mudar, tudo tem que ser diferente, que não concordam com as coisas tradicionais da vida e ficam inventando coisas. Outros são os intelectuais, né, que se acham muito sábios, que pensam que esses crentes antigos têm uma mania boba, que estudo, que sei muita coisa e que não vou me ligar para isso. Uma vez vi um pastor dando testemunho, um pastor muito intelectual, até inteligente, eu não vou dizer o nome só para não ficar constranger, né? Ele falou que ele bebia porque ele achava que não tinha nada demais. Um dia ele bebia uma taça de vinho. Um dia ele percebeu que ele não estava mais parando de beber aquele vinho. Ele se tornou um costume que estava já meio que levando ele. Ele falou: nunca mais bebo vinho, porque eu estou ficando viciado nisso, e beber todo dia uma taça na hora do almoço. Ele parou e não bebeu mais, porque ele percebeu que o vinho atraía ele para isso, né? E ele era um intelectual de fato, mas tinha o Espírito Santo, e o Espírito Santo tocou no coração dele e fez ele entender que não era por aí, né? Então ele começou a praticar o que realmente a maioria dos crentes pratica. Bom, tem outros que se julgam fortes. Eu sou forte porque o vinho não me atinge, porque eu posso beber e não tem problema. Os fracos é que têm que se cuidar, né? Dizem isso, né? Isso é a coisa mais anticristã que existe, né? Mas alguns dizem isso. Outros são apenas macacos de imitação, né? Porque os alemães bebem, porque os portugueses bebem, porque não sei quem bebe, evangélico em outro lugar do mundo bebe, por que os brasileiros não vão beber? Ora, brasileiro é brasileiro. Não significa que nossos costumes sejam melhores do que os outros ou piores. Alguns são melhores e outros são piores. Por exemplo, carnaval é um mau costume do brasileiro. E outros povos não ligam para, não chegam a esse ponto. Mas agora, tem outros povos que têm costumes piores do que os nossos. E nós vamos imitar os costumes piores deles? Não, vamos fazer os melhores. E se nós temos um costume melhor, vamos manter esse costume melhor, que é não beber. Até porque o alcoolismo é uma desgraça na vida de uma família. Então devemos tomar cuidado com isso. E tem outro tipo de crente ainda, que quer ser cachaceiro, que são os mundanos, né? Eles querem mundanizar a igreja, então vão por esse caminho. Então tem alguns que são inocentes, outros que se arrependem desse caminho, percebem que está errado e continuam. Mas alguns querem ser cachaceiros e querem defender o uso do vinho de qualquer jeito. Mas vamos lá, né? Vamos primeiro entender que o vinho no tempo bíblico não era o mesmo vinho de hoje, tá? Primeiro, a forma de fazer o vinho era diferente. Tinha um detalhe fundamental que altera tudo, né? Primeiro, o vinho a uva era colhida, né? Botei aqui o vinho era colhido, mas a uva era colhida e era prensada com os pés, onde se tirava aquele suco de uva. E o suco de uva é sinônimo de vinho, tá? Vinho é o suco de uva, que a Bíblia fala. E eles colocados em odres ou ânforas, né? Ânforas eram vasos de barro e odres eles eram feitos com as patas dos animais, né? Por exemplo, chegava cortava a perna de um animal, na canela fazia-se uma rolha, né? Usando o osso, inclusive. A parte de cima era costurada, que da coxa do animal era costurada e tirava-se as outras coisas dali e colocava o vinho ali dentro, né? Por isso que Jesus diz que não se coloca vinho novo em odres velhos. Por quê? Porque os odres velhos já aguentaram a fermentação de um vinho, né? Então eles não podem receber vinho novo, eles não aguentam a fermentação, porque o vinho fermentava e ele estourava os odres, isso que Jesus queria dizer, né? E os odres já tinham dado toda a sua elasticidade, eles não teriam mais como aguentar aquele processo, né? E o vinho, nesse período, a fermentação era natural, né? O que significa fermentação natural? Bom, o vinho, o suco de uva, que é o vinho que eu estou me referindo, quando você ele vem com sujeiras, digamos assim, falando de uma forma simples, né?
sujeiras da natureza, né? A uva traz algumas bactérias. Essas bactérias elas têm algumas funções, né? Algumas delas são mais ácidas, outras menos ácidas. Algumas geram vinagre, outras geram outras coisas, né? Dentro daquele que a uva traz, do suco da uva, né? E tinha algumas bactérias, inclusive, que produziam vinagre e outras que produziam álcool. Essas bactérias que produzem vinagre, elas combatem as bactérias que produzem álcool, porque as bactérias que produzem álcool não podem conviver em ambiente muito ácido com vinagre, certo? Então, o vinho, ele, na fermentação natural, ele corria vários riscos de se estragar com o tempo, né? Ele não durava muito tempo, como se pensa, né? Em alguns casos, sim, quando o vinho era misturado com mel ou com outras coisas, né, com especiarias, ele durava mais tempo. Mas aqui nós não estamos falando desse tipo de vinho. Estamos falando do suco de uva que era guardado, fermentava sim, mas não fermentava como os vinhos de hoje. Tá? Ele fermentava um pouco. E até porque ele não conseguia fermentar mais do que deveria, porque exatamente havia o limite, uma briga entre bactérias. Né? Bom, esse vinho era consumido o mais rápido possível, porque, como eu disse, vários ácidos e bactérias combatiam ali no vinho para fazê-lo, de repente, virar até vinagre de uma hora para outra. E porque também se embebedar era vergonhoso, então ninguém queria beber um vinho muito velho, né? Queriam beber um vinho novo, porque beberiam o suco da uva com todas as suas propriedades medicinais, porque também era usado para medicina, e também alimentícias, tomavam isso, e também não se embebedavam, né? Ao passo que um vinho mais velho, ele perdia sua propriedade até, digamos assim, medicinal, por um lado, né? Tanto que Paulo manda Timóteo que tome um cálice de vinho, né? Não muito, né? Por causa de problemas no estômago de Timóteo. Então, o vinho era preferido mais novo para ter essas propriedades. Quando ele ia envelhecendo, ele ia virando vinagre, ia perdendo essa propriedade, certo? O álcool no suco de uva ali, no vinho que nós estamos falando biblicamente, ele era apenas um conservante. Era uma forma de conservar aquilo por mais tempo. Assim como hoje nós temos carne seca e botamos sal, né? Quando você vai preparar carne seca, obviamente você vai dessalgá-la para prepará-la. No vinho é impossível fazer isso. Ou talvez seja possível aquele flambando, não sei, mas não é tão fácil, né? Então acabavam bebendo também o álcool, né, do vinho, o conjunto, mas não tinha a quantidade que tem hoje e se embriagar era vergonhoso, né? Ah, mas Noé se embriagou. Sim, Noé se embriagou. Isso foi lá em Gênesis até. E diz que ele se embriagou e foi envergonhado pelo próprio filho, até amaldiçoou o filho em consequência disso. E pode-se entender ali que Noé tinha lá 8 pessoas, né? Ele plantou uma vinha numa terra extremamente fértil, que era a terra pós-dilúvio, né? Então deve ter produzido muito vinho. Então ele foi guardar e ele se embriagou com o vinho que estava guardado há muito tempo. Provavelmente ele fez isso, guardou por muito tempo, bebeu o vinho já velho e se embriagou e por isso era ruim. E o que verdadeiramente importa é que era suco de uva, o vinho adequado, né? Vamos ver mais alguma coisa aqui. Como é feito o vinho de hoje? Eu falei para você que o vinho nos tempos bíblicos era um vinho que usava mais os recursos naturais mesmo, como era a fermentação natural. Entretanto, o vinho de hoje ele não é bem assim, né? Eles criam, já colocam no vinho um produto químico que mata as bactérias que produzem o que não interessa, né? Que produzem geralmente vinagre. Essas bactérias são mortas e assim então o vinho produz mais álcool porque as bactérias que produzem açúcar elas se proliferam, consomem o açúcar e produzem mais álcool. Essa ideia de botar mais álcool no vinho é para poder transportá-lo por maiores distâncias, né? Para vendê-lo durante maior período de tempo, exatamente para conservação. Hoje em dia ainda acrescenta-se açúcar ao vinho. Além do açúcar que as bactérias processaram ali,
da própria uva, eles colocam quilos de açúcar para que se produza mais álcool. Então, o vinho de hoje não tem comparação com o vinho dos tempos de Jesus, tá? Não tem a menor comparação. Inclusive, nos últimos tempos, o índice alcoólico dos vinhos está aumentando cada vez mais, dizem alguns que é por causa do efeito estufa, do aquecimento global e coisas assim, né? Não sei se isso é verdade, né? Eu vi isso no site Adega do UOL, né? Você pode ver isso lá. Bom, então vamos lá. E por que evangélicos não bebem vinho então? Porque o vinho de hoje não é mais o mesmo. Primeira coisa, não é o mesmo do tempo de Jesus. E porque nós servimos a Jesus e somos amorosos com as pessoas mais fracas. Por exemplo, nós temos aqui em 1 Coríntios 8, de 11 a 13, Paulo fala sobre aquelas pessoas fracas, sobre coisas que você faz e que você acha que não tem problema nenhum para você, você faz e não se preocupa com as outras pessoas, você tem que se preocupar sim. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou que não gostava de uma coisa que eu fazia. Eu falei, mas por quê? Se você está se escandalizando, eu não vou fazer mais, porque eu não quero te escandalizar, né? Mas agora você também tem que parar de beber vinho. Aí eles, não, porque o vinho não é proibido, que não sei o quê. Não, não é bem assim. Tem que parar de beber vinho, certo? Porque é a mesma coisa. Porque baseado nesse versículo, que está aqui nesses versículos aqui, 1 Coríntios 8, de 11 a 13, você não deve beber vinho ou fazer qualquer outra coisa que escandalize seu irmão, que faça ele pecar, certo? E assim este seu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento. Portanto, quanto pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo. Concluindo, se o alimento que eu como induz meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne a fim de que não seja eu a causa do pecado dele. Aí continua aqui um subtítulo aqui que eu peguei aqui.
Beleza. Ou seja, precisamos entender que não podemos ser, né, aquele sujeito que seja insensível, que não se preocupe com os fracos. Devemos também nos preocupar com os fracos e a Bíblia diz que devemos deixar de comer ou beber qualquer coisa que faça o nosso irmão pecar. Bom, agora por que Jesus fez um vinho melhor, né? Vamos entender uma coisa. O melhor vinho não era o envelhecido, tá? Porque o vinho envelhecido, ele era o vinho mais alcoólico, né? O melhor vinho era o vinho mais novo, pois o processo de envelhecimento normal destruía aos poucos o vinho, naturalmente. E colocar mel ou outras coisas para adoçar o vinho tornava o vinho mais alcoólico e com isso também o envelhecer o vinho tornava o vinho mais alcoólico. Então, obviamente, como isso era uma contaminação, né, para os judeus, não seria adequado ter um vinho melhor sendo alcoólico. Não faz o menor sentido. Isso é coisa de hoje, atual. Isso não é um conceito de antigamente, né, propriamente dito, do tempo bíblico. Não dá para dizer isso. Eu fui lá nesse site aqui, tintosetantos.com, sobre vinhos, e encontrei isso, que o vinho envelhecido é o vinho que mais tem teor alcoólico, porque ele vai produzindo álcool cada vez mais. Quando o mestre Sala se referiu ao melhor vinho, quando Jesus transformou água em vinho nas bodas em Caná da Galileia, ele estava se referindo ao vinho mais novo, recém-colhido. Quando você colhe uma coisa e consome logo no momento em que ela foi colhida, um pouco mais cedo, ela é muito mais gostosa, né? Se você pescar um peixe, por exemplo, vou dar um exemplo de peixe, né, para quem gosta de peixe. Uma vez eu pesquei uns peixinhos, né, e já tinha comprado ali na peixaria, uma vez. Na peixaria tinha um gosto normal. Mas quando eu pesquei os peixinhos, trouxe para casa, era um peixinho pequeno mesmo, um carapicu, o nome do peixinho. O meu sogro, preparamos os peixes, meu sogro comeu, comi um pouquinho com ele também, né? Fizemos uma brincadeira. E ele adorou o peixe, eu comi o peixe, meu Deus, que gosto maravilhoso. O peixe tinha saído do mar naquele dia, foi para a frigideira no mesmo dia. O gosto era totalmente outro do peixe da peixaria. Por quê? Porque era fresco, né? A mesma coisa acontecia com o suco de uva. Quanto mais fresco, mais gostoso, certo? Você pega um peixe que fica lá meses no frigorífico e vai comer, ele tem até um gostinho, mas não é o mesmo do peixe que você acaba de pescar. Não tem a menor semelhança. É totalmente diferente o gosto. Outra coisa, né? Então, quando o mestre Sala elogiou o vinho que Jesus mostrou, que era um vinho melhor do que o vinho que foi servido primeiro, porque antes eles serviam primeiro o melhor vinho, né, o melhor vinho e não depois, né? Porque o pior vinho ele ficava para depois mesmo, porque automaticamente ele ia envelhecendo, porque eram dias de festa de casamento, né? E o que aconteceu ali está se referindo ao vinho recém-colhido, do suco de uva, da uva recém-colhida, e não da uva antiga. Percebe? Então, Jesus não transformou água em vinho para transformar em uma coisa alcoólica, até porque o processo, vou continuar aqui, é o vinho mais alcoólico, né? Aqui também esse site uvibrar.com.br/dicionário diz que os vinhos envelhecidos têm mais álcool, né? E o nome esses vinhos são chamados de acastanhados ou atijolado, por causa da cor dele avermelhada desses vinhos. Ou seja, são vinhos mais velhos. Se são vinhos mais velhos e se o envelhecimento produz mais álcool, são vinhos vermelhos, então são vinhos mais alcoólicos. E olha o que nos diz Provérbios 23, 31 a 33. Muitas vezes as pessoas leem esse texto pensando que está se referindo ali à cor, à beleza do vinho. Não, está se referindo exatamente ao teor alcoólico do vinho. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, é o que diz aqui Provérbios. Quando resplandece no copo e se escoa suavemente, pois ao cabo morderá como a cobra e picará como basilisco. Os teus olhos verão coisas esquisitas e o teu coração falará perversidades. Ora, o contexto aqui já mostra que é um vinho alcoólico. E quando ele diz um vinho vermelho, e nós vinculamos isso aos termos usados para o vinho envelhecido, que é um vinho com mais álcool, chamamos de acastanhado ou atijolado, nós entendemos que esse é o vinho velho. Ou seja,
Provérbios aqui, Salomão está dizendo para você não tomar vinho com teor alcoólico alto, né? Ou de preferência nenhum. Tome suco de uva, que o suco de uva é suficiente para você. Você não precisa de vinho. Pensar que esse texto aqui, o vermelho, se refere exclusivamente à cor do vinho, não é só isso. Se refere exatamente a essa questão dele ter sido envelhecido e aumentado o teor alcoólico. Então aqui é uma prova, esse texto aqui é uma prova de que os vinhos alcoólicos não eram bem quistos entre os judeus, certo? Vinhos alcoólicos não eram uma coisa boa, né? Porque eles eram acastanhados ou atijolados, são os termos usados nesse dicionário de um site de ovicultura, né? De vinicultura. E acastanhado, atijolado significa vermelho, avermelhado, né? Vinho velho. Então tome cuidado com isso quando as pessoas disserem, porque vermelho é só a cor, é só a beleza. Não é a beleza do vinho, é a característica dele mesmo de ser um vinho alcoólico. Então você não deve olhar para o vinho quando ele é alcoólico. Algumas pesquisas que eu fiz também, que ele diz quando resplandece no copo e se escoa suavemente. Parece também que o álcool ele faz com que o vinho tenha quando você pega, digamos assim, você não, espero que você não faça isso, mas quando as pessoas pegam uma taça de vinho, viram, o vinho sai para o lado, fica do lado da taça, quando volta, ele gera tipo uma capa ali, né? Aquela capa é do quê? É quando o vinho sobe, ele volta. Quando ele volta, o álcool evapora e deixa aquela capa. Ou seja, é quando o vinho se escoa suavemente. Esse aqui ele escoa e deixa uma capa ali porque o álcool evaporou. Então isso aqui ele está mostrando que é um vinho alcoólico, certo? Ou ele está falando, não olhes para o vinho quando se mostra alcoólico, ou seja, vermelho e que se escoa e resplandece no copo e resplandece. Percebe? Então é isso que você deve tomar cuidado com o vinho alcoólico. Bom, vamos lá. E o que devemos fazer? Nós já vimos que esses textos de versículos aqui, né, de 1 Coríntios 11, de 11 a 13, 8 de 11 a 13, onde devemos respeitar os irmãos mais fracos e fazer tudo para que os mais fracos sejam abençoados e não venham a cair em pecado. Essa é o comportamento, essa é a ação de um verdadeiro crente. Agora, os crentes que não têm amor, que não estão preocupados em amar ao próximo, acabam indo por caminho diferente. Um verdadeiro crente, ele tem amor ao próximo. E tendo amor ao próximo, ele não vai querer que seu irmão peque por causa de um mau exemplo que ele está dando, certo? E isso se refere também a outras coisas. Às vezes você faz alguma coisa que seu irmão se escandaliza, que pode estar pecando por causa disso, ou querendo pecar por causa disso, não faça, pare de fazer. Assim como eu te falei no início, né? E existem várias coisas que a Bíblia literalmente não proíbe, né? Mas nós devemos deixar de fazer se essas coisas escandalizam o nosso irmão que é mais fraco de algum motivo, tá bom? De alguma forma ele é mais fraco do que você, seja no que for. Eu não vou enumerar aqui as coisas que a Bíblia não proíbe e que poderíamos até imaginar se devemos fazer ou não. Não vou enumerar porque tem gente que bota minhoca na cabeça, mas eu quero que você pense nisso. O vinho, no caso aqui, né, a bebida alcoólica, não deve ser usada por cristãos porque ela nos afasta da vontade de Deus, né? Então, portanto, o verdadeiro crente não deve querer encher o chifre de cachaça, né? Os falsos crentes querem encher o chifre de cachaça, mas os verdadeiros crentes não devem fazer isso. Antes, devem obedecer o que está lá em Provérbios, né? Ou seja, não olhar para o vinho quando se torna avermelhado, vermelho, e quando começa a escorrer no copo, deixando aquela crosta bonitinha, né? Não faça isso não, porque aquilo ali é o sinal de um vinho alcoólico, e a Bíblia deixa claro isso. Às vezes, assim como nós não podemos compreender, às vezes, o que significa um corno e um chifre, e que gera até uma tradução da Bíblia estranha, né? Porque quando ela coloca lá em Apocalipse que um chifre a besta foi ferida de morte na cabeça, provavelmente no chifre, e que ela vai ser ferida de morte num chifre, o chifre não mata ninguém, lembra? Falei no início, o veado perde o chifre e nasce outro. Então ali, na verdade, não é chifre, é corno. Então devemos estar atentos para esses termos que são usados, né? Os termos que são usados, eles podem ser melhorados, pesquisados. Por isso que são feitas novas e novas revisões da Bíblia, para encontrar esses pequenos erros que às vezes são por causa do nosso dia a dia, que nós não relacionamos ao que significava lá. Então, vinho vermelho significa vinho alcoólico, certo?
não beba vinho, não encha a cara de cachaça. Seja um crente verdadeiro que ama o seu irmão que pode ter sido alcoólatra um tempo atrás, né? Que já desgraçou muita família por causa disso. Não induza ele ao erro, tá bom? Não faça isso. Seja um crente que ame as pessoas. Que Deus abençoe rica e abundantemente.